Eu falo muito sobre a reserva de longo prazo, a importância da reserva de longo prazo, que é o seu conforto na hora que você se aposenta, ou seja, na hora que você para de trabalhar e que o mercado de trabalho fica mais fechado. Infelizmente, é verdade, o mercado de trabalho para pessoas com mais de 65 anos é mais difícil do que para pessoas mais jovens. E uma coisa que eu gosto de enfatizar muito é que quanto mais cedo você começar a fazer a sua reserva de longo prazo, mais sucesso você vai ter e chegando na aposentadoria, você não vai depender do INSS e você vai viver com muito mais conforto. Lembra que um bom plano de saúde numa grande cidade no Brasil pode custar mais de R$ 2.000 para um casal. Então, isso é muito importante, gente, porque você não pode depender da aposentadoria do governo. É importante você fazer a sua reserva de longo prazo. E para fazer essa reserva de longo prazo, quanto antes você começar, melhor. Vamos passar para o computador que eu vou te mostrar alguns exemplos rápidos só para você entender a importância de começar cedo. Então eu vou começar com o primeiro exemplo, uma pessoa que tem 20 anos, ele vai guardar todo mês R$ 100, aos 65 anos ele vai se aposentar. E essa é a reserva de longo prazo para aposentadoria. E eu vou partir do pressuposto que nesse dinheiro que ele está guardando, ele vai ganhar 10% ao ano. Então, todo ano ele ganha 10%. Pode ser que no ano ele ganhe um pouco menos, no outro ano ele ganha um pouco mais, mas a média de ganho dele vai ser 10% ao ano. Quanto é que você acha que essa pessoa desse nosso exemplo aqui vai ter quando ele se aposentar? Então vamos lá que eu fiz um gráfico. Olha aqui, ele começa com 20 anos, sem dinheiro nenhum, vai guardando R$ 100. Então aos 21 anos ele está com 2.000 e poucos reais. Aos 65 anos, gente, ele está com R$ 992.953,82. Essa pessoa se aposenta milionário guardando R$ 100 todos os meses. Olha que coisa interessante. É claro que a taxa de juros de 10% é uma taxa de juros alta. Não é impossível, é difícil, mas é uma taxa de juros alta. Mas a pessoa pode conseguir isso se ela investir bem o dinheiro dela. Por isso que é muito importante você prestar atenção. Não pode deixar o dinheiro parado na poupança, não pode deixar o dinheiro naqueles fundos caros de banco, porque você não vai conseguir. 10% ao ano pode ser muito. Eu vou mostrar um outro exemplo com 5% ao ano. Agora, o que acontece se essa pessoa parar de guardar esse dinheiro aos 40 anos? Eu fiz um outro gráfico aqui e essa linha azul, ela mostra pra gente a pessoa parando de guardar esse dinheiro aos 40 anos. Então ele guarda dinheiro dos 20 aos 40 anos. Aqui assim, mais ou menos, ele para de guardar esses R$ 100. Gente, olha que coisa interessante. O dinheiro que já está guardado vai rendendo. É juro sobre juro sobre juro. E ele chega na aposentadoria com R$ 869 mil. Está aqui a importância de você começar cedo. Quanto mais cedo você começar, você cria uma massa, é como se fosse um bolo, um pão. Você colocou farinha e colocou fermento e vai deixar o tempo fazer essa massa crescer. É o efeito do juro sobre juro. Aí você pode estar se perguntando, puxa vida, mas e se eu tenho 40 anos e eu ainda não comecei a guardar? Esse é o terceiro exemplo. Olha aqui, gente, essa pessoa começou a guardar R$ 100 aos 40 anos. Ele chega aos 65 anos com R$ 136 mil. Está pequena a fonte aqui. Eu tenho esses resultados numa tabela. Deixa eu colocar a tabela aqui maior para vocês verem. Então, se ele guarda dinheiro dos R$ 100 dos 20 aos 65 anos, ele chega na idade de aposentadoria com R$ 992 mil. Se ele guarda dos 20 aos 40, nos 40 anos ele chega com 869 mil.
E se ele começar só aos 40 anos, guardando R$100, ele chega aos 65 com R$136 mil. Aí você deve estar me perguntando, né? Mas Lauro, eu não guardei, o que eu faço? Você vai ter que guardar mais. O tanto que você tem que guardar para chegar na aposentadoria com os 992 mil é R$725 por mês. Sem dúvida, o salário de uma pessoa de 40 anos deve ser maior do que o salário de uma pessoa de 20 anos e muitas vezes, para uma pessoa de 20 anos guardar R$100 por mês é um esforço grande e para uma pessoa de 40 anos guardar R$700 por mês pode não ser um esforço tão grande assim. E a outra coisa que você pode me perguntar é o seguinte, Lauro, e se eu não conseguir um juro, um ganho em cima do meu dinheiro de 10%? Eu fiz uma outra tabela aqui. Se o ganho for de 5%, olha a diferença, gente. R$207 mil que você vai ter para aposentadoria. Se você para aos 40 anos, você consegue quase R$150 mil. E se você começa aos 40 anos, você só consegue R$62 mil. Para você ter a mesma quantidade de dinheiro, começando aos 20 anos, você tem que guardar R$330 por mês. Ou seja, se o juro é a metade de 10 para 5, você tem que guardar 3 vezes mais. Por isso, gente, que é importante você conseguir rentabilizar, conseguir fazer com que o seu dinheiro cresça, principalmente a reserva de longo prazo. Exatamente porque é juro sobre juro. Lembra do pão, o fermento. O juro que a gente ganha no nosso dinheiro guardado é como se fosse o fermento. Lauro, mas o que eu faço? Estuda, aprende, avalia, conversa. Quando você é novo, você pode fazer investimentos mais arriscados, você tem tempo, você pode perder, você vai aprender ao longo do tempo. Ou então, você utilize assessores de investimento que podem te ajudar a montar uma carteira que vai ter uma boa rentabilidade. E sem dúvida nenhuma, gente, é importante você ter um esforço de guardar dinheiro todo dia. Lembra, na Europa e no Japão, a taxa de juros é negativa. Se você deixar o seu dinheiro lá na poupança, parado lá no banco, ele não vai render absolutamente nada. Então, o esforço para guardar dinheiro do japonês e do europeu é muito grande. Eles chegam a guardar 25%, 30%, 35% de tudo que ele ganha. Então, esse é um esforço muito grande. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham visto, entendido, e são 2 pontos importantes. Primeiro, é começar cedo. Segundo, é ter uma boa rentabilidade. Para ter uma boa rentabilidade, é importante você estudar, aprender, conversar e aplicar o seu dinheiro de uma forma inteligente. Taxa de juros no Brasil está baixa, não tem dúvida, mas tem muitas opções de investimento interessantes. Pensa que na Europa, no Japão, as taxas de juros são negativas. Imagina quanto que a pessoa tem que guardar para se aposentar com dignidade. E o outro fator é começar cedo. Se você não começou cedo, a hora de começar é agora, não dá para começar depois. Eu acho que essas questões deviam até cair na prova do Enem, para todo mundo saber que tem que começar cedo. Mas infelizmente, para muita gente, isso não foi informado. Você está sabendo agora? Começa agora. O esforço vai ter que ser um pouco maior e, eventualmente, o valor que você conseguiu juntar para se aposentar não vai ser o ideal, mas com certeza vai te ajudar a viver muito melhor, aproveitar a sua aposentadoria. Então é isso aí. Se você conhece pessoas jovens, manda esse vídeo para eles. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e se tem dúvida, manda para eu responder. Obrigado, um abraço.